A vida que você leva hoje não começou em você. Muito do que você sente, das escolhas que faz, dos relacionamentos que constrói e até das dores que repete vem de algo que está além da sua consciência. Existe um roteiro oculto, escrito silenciosamente dentro da sua alma, que orienta seus passos sem que você perceba. Esse roteiro não nasce de uma decisão pessoal, mas de uma força muito maior, o destino da sua família. É sobre isso que vamos falar aqui, a partir dos ensinamentos profundos de Bert Hellinger e das constelações familiares. Quando você para observar, muitas vezes se percebe repetindo atitudes de seus pais ou carregando dores que, na verdade, não são suas. Pode notar que os mesmos padrões de fracasso ou de dificuldade se repetem em várias gerações, como se algo invisível comandasse a vida de todos. Hellinger chamou isso de emaranhamento. Emaranhar-se significa viver inconscientemente lealdades ocultas com membros da família que foram esquecidos, excluídos ou viveram destinos pesados. É como se uma parte da sua vida fosse dedicada a compensar ou equilibrar algo que aconteceu lá atrás, ainda que isso te custe felicidade, saúde ou prosperidade. Antes de avançarmos, quero te convidar para se inscrever neste canal. Aqui você terá acesso a conteúdos que ampliam sua consciência e podem transformar sua forma de ver a vida. Aproveite também para comentar: está fazendo sentido para você até aqui? Qual assunto você gostaria de escutar por aqui nos próximos vídeos? E se você deseja aprofundar seus estudos na obra de Bert Hellinger, criamos uma seleção especial de livros com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. Hellinger nos ensina que todo ser humano pertence a um sistema familiar, e esse pertencimento é inegociável. Não importa o que tenha acontecido, todos fazem parte. O sistema cria movimentos invisíveis para garantir que nada seja esquecido. Assim, quando alguém é excluído ou injustiçado, gera-se um vazio que será ocupado por outro membro, geralmente de gerações seguintes, que inconscientemente se coloca a serviço de representar aquele destino. É aqui que nasce o roteiro inconsciente. Você pode estar vivendo hoje dores que não são suas, apenas para que aquele excluído seja lembrado através de você. Muitos chamam isso de repetição de padrões, mas no olhar sistêmico é muito mais profundo. Por exemplo, quando uma mulher percebe que todos os seus relacionamentos terminam de forma semelhante à da mãe, ou quando um homem carrega uma falência atrás da outra, assim como aconteceu com o avô. Não se trata de má sorte ou coincidência. Trata-se de lealdades invisíveis que mantêm a conexão com o sistema. Hellinger dizia que o amor infantil nos leva a dizer internamente: querida mamãe, querido papai, por amor a vocês eu sigo o mesmo destino. Se vocês não puderam, eu também não poderei. É uma forma de permanecer ligado, mas que aprisiona a vida. Olhar para esse roteiro é desconfortável, porque muitas vezes ele nos mostra que não estamos vivendo a vida que poderíamos viver. Revela que decisões importantes foram tomadas não a partir de nossa liberdade, mas de uma fidelidade cega ao sistema. Porém, ao mesmo tempo, essa consciência traz libertação. Quando reconhecemos os roteiros ocultos, podemos honrar aqueles que vieram antes de nós e devolver a eles o que lhes pertence, escolhendo enfim trilhar o nosso próprio caminho. Imagine, por exemplo, alguém que sempre se sabota no momento em que está prestes a conquistar sucesso profissional. No fundo, pode estar repetindo o destino de um ancestral que foi injustamente impedido de prosperar. Sem perceber, essa pessoa cria para si o mesmo destino, acreditando que, assim, permanece fiel. Esse é o peso de um roteiro inconsciente. No entanto, quando a pessoa reconhece essa dinâmica e devolve com amor aquele destino ao seu verdadeiro dono, algo muda. Ela pode então dizer: eu vejo você, eu honro a sua história, e a partir daqui sigo o meu caminho. Essa frase, simples mas poderosa, abre espaço para que a vida flua. Exercícios práticos ajudam muito nesse processo. Um deles é escrever em um papel situações repetitivas da sua vida que parecem não ter explicação. Depois, pergunte a si mesmo: quem na minha família viveu algo parecido?
Ao reconhecer esse vínculo, faça um gesto de respeito. Pode ser colocando uma foto ou um objeto em um lugar especial e dizendo em voz baixa: "Eu te vejo, eu te reconheço. A sua dor não é minha. Eu sigo livre." Essas práticas simples fortalecem o movimento de diferenciação e devolvem a cada um o que lhe pertence. Esse olhar sistêmico é transformador porque nos mostra que, mesmo quando pensamos estar vivendo escolhas individuais, muitas vezes estamos apenas repetindo roteiros antigos. Hellinger dizia que a maior liberdade que podemos conquistar é aceitar o que pertence aos nossos pais e ancestrais, e tomar apenas o que é nosso. Essa atitude liberta, porque quando deixamos de carregar pesos que não são nossos, podemos enfim nos abrir para a vida como ela é. Esse conteúdo é apenas o início de uma longa caminhada. Nos próximos trechos, vamos aprofundar a compreensão desse roteiro inconsciente, trazendo mais exemplos, ensinamentos e práticas que podem transformar o modo como você enxerga a sua história. Se até aqui você percebeu movimentos dentro de si, permaneça atento, porque ainda vamos caminhar juntos por revelações profundas. Quando você pensa em sua vida, talvez acredite que tudo que vive é fruto apenas de suas decisões conscientes, de suas escolhas racionais ou até de sua força de vontade. Porém, quando olhamos mais de perto, percebemos que existe algo maior em movimento, algo que não pode ser explicado apenas pela lógica ou pelo esforço individual. Muitas vezes, aquilo que parece ser uma escolha livre é, na verdade, parte de um roteiro antigo, escrito muito antes de você nascer, e que continua se desenrolando através de você. Esse é o roteiro familiar inconsciente. Bert Hellinger observou, ao longo de milhares de constelações, que a vida de cada pessoa está profundamente ligada ao destino de seus antepassados. Nada do que vivemos acontece em isolamento. Carregamos dentro de nós memórias, dores, lealdades e amores que se entrelaçam como fios invisíveis e que orientam nossos passos sem que percebamos. Quando alguém na família foi esquecido, rejeitado, excluído ou viveu um destino pesado, esse destino tende a retornar em outro membro. E, assim, vidas inteiras podem ser moldadas por histórias que não começaram nelas, mas que pedem reconhecimento. Uma das leis que sustentam o funcionamento desse roteiro é a lei do pertencimento. Hellinger dizia que todos têm direito a pertencer, sem exceção. Isso significa que, mesmo aqueles que foram rejeitados ou esquecidos, continuam fazendo parte. Se alguém é excluído da memória familiar, um descendente se oferece, inconscientemente, para trazê-lo de volta. Esse é um movimento da alma em busca de equilíbrio. E é justamente nesse movimento que os roteiros se formam. O que foi silenciado reaparece, o que foi escondido retorna, o que foi negado insiste em ser visto. Imagine uma família na qual um filho foi dado para adoção e nunca mais mencionado. Décadas depois, uma neta nasce e sente uma dificuldade inexplicável em se sentir pertencente. Não importa o quanto seja amada, ela sempre sente que não tem lugar. Quando vista pela perspectiva das constelações, percebemos que aquela neta está ligada ao tio esquecido, aquele que foi dado e nunca incluído. É como se sua alma dissesse: "Eu mostro, através da minha dor, que alguém não foi visto." Esse é um exemplo claro de como o roteiro inconsciente se manifesta. Outro exemplo comum acontece com abortos não reconhecidos. Quando um filho não nascido não é lembrado, o sistema busca compensar essa exclusão. Muitas vezes, um irmão mais novo sente culpa por estar vivo, como se estivesse ocupando o lugar daquele que não pôde viver. Isso pode gerar dificuldades de prosperar, de construir relacionamentos ou até sintomas de tristeza sem causa aparente. O roteiro se expressa em forma de limitação, e a pessoa, sem saber, carrega um peso que não é dela. Esses movimentos nos mostram que o roteiro não é fruto do acaso. Ele nasce do amor. Um amor infantil que leva alguém a dizer internamente: "Eu carrego por você. Eu sofro no seu lugar. Eu repito a sua história para que você não seja esquecido." Esse amor é nobre, mas cego. Ele aprisiona, porque não permite que cada um viva apenas o que lhe pertence.
Ao invés de liberdade, gera repetição. Ao invés de crescimento, gera estagnação. E assim, o roteiro inconsciente continua se perpetuando, de geração em geração. Hellinger dizia que a alma busca equilíbrio. Tudo aquilo que foi tirado do lugar precisa retornar. Tudo o que foi excluído precisa ser reintegrado. Até que isso aconteça, o roteiro continua ativo. Mas quando alguém finalmente olha, reconhece e inclui, o sistema encontra paz. É nesse ponto que surge a possibilidade de libertação. E essa libertação não vem pela negação, mas pela aceitação. Não vem pela rejeição, mas pela inclusão. O caminho de saída do roteiro é sempre o caminho da reconciliação. Para começar esse processo, é necessário desenvolver um olhar interno que seja capaz de enxergar além da superfície. Muitas vezes, acreditamos que nossos problemas são apenas nossos, mas quando investigamos com profundidade, percebemos conexões invisíveis. Por exemplo, uma mulher que nunca consegue manter relacionamentos pode estar repetindo o destino de uma tia que foi proibida de casar. Um homem que vive falências sucessivas pode estar ligado a um avô que perdeu tudo de forma injusta. Ao reconhecer essas ligações, a consciência se abre para novos movimentos. Um exercício prático é escrever em um caderno padrões que você percebe em sua vida. Pergunte a si mesmo: quais repetições eu observo? Quais dificuldades parecem sempre voltar? Depois, pergunte: quem, na minha família, viveu algo parecido? Muitas vezes, essa simples reflexão já traz à tona lembranças ou histórias que estavam escondidas. E quando essa consciência surge, você pode dizer em voz baixa: eu te vejo. Eu honro o seu destino. Eu deixo com você o que é seu, e sigo com a minha vida. Esse gesto, embora simples, tem o poder de interromper a repetição e abrir caminho para algo novo. Outro exercício poderoso é imaginar-se diante dos seus pais. Visualize-os à sua frente e diga: querida mamãe, querido papai, eu tomo de vocês a vida exatamente como ela veio. Eu tomo tudo, com o que trouxe e o que faltou. O que pertence a vocês, deixo com vocês. O que é meu, assumo com amor. Essa prática resgata a conexão com a origem da vida e dissolve muitos roteiros inconscientes que nascem justamente da recusa ou do julgamento em relação aos pais. Porque, como dizia Hellinger, quem rejeita os pais rejeita a própria vida. É importante entender que o roteiro inconsciente não se manifesta apenas em áreas emocionais, mas também em questões concretas da vida. Ele aparece nos relacionamentos amorosos, nas escolhas profissionais, no dinheiro, na saúde e até na espiritualidade. Por exemplo, pessoas que vivem doenças crônicas sem explicação médica muitas vezes estão ligadas a destinos de antepassados que sofreram perdas ou traumas. O corpo se torna um palco onde a história não resolvida se expressa. Quando incluímos o que foi excluído, o corpo também encontra descanso. Nos relacionamentos amorosos, os roteiros são ainda mais evidentes. Quantas vezes vemos famílias em que as mulheres sempre escolhem parceiros ausentes ou violentos? Ou famílias em que os homens repetem, geração após geração, traições ou abandonos? Isso não acontece por acaso. São roteiros que se perpetuam, porque algo atrás não foi visto. Talvez uma mulher da família tenha sido traída e nunca reconhecida. Talvez um homem tenha abandonado e nunca tenha sido lembrado. Até que esses destinos sejam incluídos, a repetição continuará acontecendo. No campo do dinheiro, os roteiros também são claros. Pessoas que não conseguem prosperar muitas vezes estão ligadas a ancestrais que perderam tudo ou que foram injustiçados em negócios. É como se dissessem internamente: e eu repito a sua falência para que você não seja esquecido. Esse tipo de lealdade invisível impede o fluxo da prosperidade. Mas quando olhamos e dizemos: e eu te vejo, eu honro a sua dor, mas eu sigo o meu caminho, algo se abre. O dinheiro volta a fluir porque não está mais carregado de culpa ou de lealdade cega. A saúde é outra área profundamente impactada.
sintomas sem explicação, doenças repetitivas e até acidentes podem estar ligados a roteiros familiares. Hellinger observou que muitas vezes o corpo fala aquilo que a alma não consegue dizer. Quando uma criança apresenta um sintoma estranho, muitas vezes está a serviço de lembrar alguém que foi esquecido. Quando um adulto desenvolve uma doença grave, pode estar inconscientemente ligado a um antepassado que morreu cedo. Nesses casos, o roteiro se expressa através do corpo, e a cura começa quando a verdade é reconhecida. Diante de tudo isso, talvez você se pergunte, como sair desse roteiro? A resposta não está em negar ou em lutar contra ele. A resposta está em olhar, reconhecer e incluir. O caminho é o da reconciliação. Quando olhamos para nossos ancestrais com respeito e gratidão, damos a eles o lugar que merecem e liberamos nossa própria vida. Quando dizemos internamente, e eu tomo a vida de vocês e sigo com a minha, abrimos espaço para escrever uma nova história. É por isso que as constelações familiares são tão transformadoras. Elas nos permitem ver aquilo que está oculto e que a mente não consegue alcançar. No campo das constelações, as verdades profundas se revelam, e os movimentos de reconciliação acontecem de forma natural. Hellinger dizia que a alma sabe, e é essa sabedoria que guia o processo. Quando nos colocamos nesse campo, percebemos que não estamos sozinhos. Fazemos parte de algo muito maior, e esse algo maior nos sustenta. Mas não é necessário esperar uma constelação para iniciar o movimento. Você pode começar agora, com pequenos gestos de reconhecimento e gratidão. Pode começar incluindo mentalmente aqueles que foram excluídos. Pode começar dizendo frases simples que têm um poder imenso, como: eu tomo a vida dos meus pais. Eu deixo com vocês o que é de vocês. Eu sigo livre em meu próprio destino. Eu honro todos os que vieram antes. Essas frases, ditas com o coração, têm o poder de transformar roteiros inteiros. Porque a alma reconhece a verdade, e a verdade sempre liberta. É fundamental também cultivar a humildade diante da vida. Muitas vezes, queremos entender tudo, explicar tudo, controlar tudo. Mas os roteiros familiares nos mostram que há forças maiores em movimento, forças que vão além do nosso controle. Quando aceitamos isso, paramos de lutar contra a vida e passamos a fluir com ela. Essa aceitação é uma forma de libertação. Porque quando aceitamos, deixamos de repetir. Quando aceitamos, nos abrimos para o novo. Nesse ponto, é importante lembrar que cada um só pode carregar o que lhe pertence. Não podemos salvar nossos pais, não podemos carregar as dores de nossos avós, não podemos repetir os destinos de nossos ancestrais como forma de amor. O verdadeiro amor é deixar que cada um carregue apenas o que é seu. E isso exige coragem, porque significa soltar pesos que nos acompanharam por toda a vida. Mas essa coragem é recompensada com leveza, liberdade e paz. Se você percebe que carrega algo que não é seu, faça este exercício, feche os olhos, respire fundo e imagine-se diante da pessoa a quem pertence aquele peso. Pode ser sua mãe, seu pai, um avô, uma tia, um irmão não nascido. Visualize essa pessoa e diga: e eu te vejo. Eu honro o seu destino. Eu deixo com você o que é seu e sigo com a minha vida. Repita até sentir um alívio. Muitas vezes, lágrimas surgem, e isso é sinal de que a alma está se soltando. Confie nesse processo. As lágrimas são como um rio que leva embora o que não pertence a você. E lembre-se, esse caminho não é feito de uma vez só. Ele é contínuo. A cada dia, você pode escolher olhar, incluir, reconhecer e agradecer. A cada dia, você pode escolher se libertar um pouco mais do roteiro e se abrir para a vida. E quanto mais você faz isso, mais leve se torna, e mais livre ficam também os que vêm depois de você. Este é o convite que o roteiro inconsciente traz: o olhar para trás com respeito, honrar cada destino e seguir adiante com liberdade. É um convite à maturidade da alma.
E é esse movimento que transforma não apenas a sua vida, mas toda a história da sua família. Há algo misterioso e ao mesmo tempo poderoso no modo como a vida se repete de geração em geração. Você já deve ter reparado como determinadas histórias parecem se reproduzir nas famílias, como se houvesse uma força oculta que empurrasse os descendentes a reviver aquilo que não foi concluído no passado. Essa repetição não acontece por acaso. Ela faz parte de um movimento profundo da alma, um roteiro invisível que busca equilíbrio e reconciliação. Esse roteiro familiar inconsciente está ativo em maior ou menor grau em todos nós, e somente quando nos dispomos a olhar com profundidade é que podemos compreender sua força e seu alcance. Nas reflexões anteriores vimos que esse roteiro nasce quando alguém foi esquecido, excluído ou não teve seu destino reconhecido. Vimos que ele se manifesta por meio de repetições e que sua base é o amor infantil, um amor cego que leva alguém a carregar fardos que não lhe pertencem. Agora, ao aprofundarmos a compreensão, percebemos que esse roteiro não é um detalhe isolado, mas atravessa todos os aspectos da vida. Ele aparece nas relações amorosas, no trabalho, no dinheiro, na saúde, na espiritualidade e até mesmo na forma como lidamos com nossos filhos e descendentes. Por isso, reconhecer esse roteiro é reconhecer a linguagem oculta pela qual a alma se comunica. Nos relacionamentos íntimos, o roteiro se revela de forma clara. Quantas pessoas dizem que não querem repetir a história de seus pais, mas acabam vivendo exatamente a mesma coisa? Filhos de casais que se divorciaram precocemente muitas vezes repetem o mesmo destino. Mulheres que viram suas mães sofrerem com traições acabam atraindo parceiros igualmente infiéis. Homens que cresceram sem a presença paterna podem se tornar ausentes para seus próprios filhos. Essas repetições são sinais de que algo não foi visto atrás. Quando uma avó sofreu violência e sua história foi silenciada, uma neta pode se colocar inconscientemente no mesmo lugar, apenas para dar voz ao que foi calado. O roteiro inconsciente, nesse caso, age como um lembrete doloroso de que o que é esquecido continua ativo até ser incluído. No campo da prosperidade e do trabalho, a dinâmica é semelhante. Muitas famílias repetem padrões de falência, escassez ou dificuldades financeiras, como se houvesse uma maldição pairando sobre todos. Mas quando olhamos com o olhar sistêmico, vemos que por trás disso existe uma lealdade. Talvez um bisavô tenha perdido tudo em um negócio injusto, e um neto, sem saber, carrega a mesma ruína para mantê-lo vivo na memória. Talvez um pai tenha enriquecido de forma desonesta e um filho, por lealdade, se sabote sempre que está prestes a prosperar, como se dissesse: eu não posso ter o que você teve, eu não quero carregar a mesma culpa. Nesses casos, o roteiro inconsciente impede a abundância não porque a pessoa não trabalhe ou não seja competente, mas porque a alma prefere a lealdade ao sucesso. A libertação começa quando se olha para trás e se diz: eu te vejo, eu honro a sua dor ou a sua história, mas eu sigo com a minha vida e me permito prosperar. O corpo também é um espelho poderoso desse roteiro. Quantas doenças não encontram explicação médica clara e parecem simplesmente se instalar como um destino inevitável? Hellinger observou em suas constelações que muitas vezes sintomas crônicos, dores recorrentes ou até doenças graves estavam ligados a destinos familiares não reconhecidos. Uma criança que sofre crises de asma pode estar conectada a um tio que morreu sufocado. Uma mulher com dores constantes no útero pode estar ligada a uma avó que perdeu filhos e nunca elaborou a dor. Um homem com dores nas costas pode estar carregando simbolicamente o peso de um ancestral excluído. O corpo, em sua sabedoria silenciosa, fala aquilo que a consciência não consegue enxergar. Ele diz: veja o que não foi visto, honre o que foi esquecido. E quando o excluído é incluído, muitas vezes o corpo encontra alívio. Não porque a constelação substitua a medicina, mas porque a alma, em paz, deixa de impor ao corpo o peso de carregar a verdade. Até a espiritualidade pode ser atravessada por esses roteiros. Algumas pessoas se entregam a práticas religiosas como forma de compensar exclusões antigas. Outras rejeitam completamente qualquer fé por lealdade a ancestrais que sofreram perseguições religiosas.
Há também aqueles que vivem como se precisassem expiar culpas que não lhes pertencem, buscando uma santidade que não é autêntica, mas herdada. Nesse campo, o roteiro mostra como até a relação com o divino pode ser moldada por lealdades invisíveis. A libertação, nesse caso, vem quando a pessoa pode dizer internamente: eu honro a sua fé ou a sua dor, mas eu sigo o meu caminho diante do sagrado. Assim, abre-se espaço para que a espiritualidade seja vivida de forma genuína e livre. O que fazer diante de tudo isso? A primeira resposta é a consciência. Quando percebemos que estamos vivendo repetições que não são nossas, já iniciamos o processo de transformação. A consciência é como uma luz que revela a sombra. O segundo passo é o reconhecimento. Isso significa incluir, dar lugar no coração àqueles que foram esquecidos. Não importa se foram pessoas que trouxeram dor, se cometeram erros ou se viveram destinos difíceis. Todos pertencem. O terceiro passo é a devolução. É olhar para o ancestral e dizer: eu te vejo, eu honro o seu destino, mas eu deixo com você o que é seu. Eu sigo com a minha vida. E o quarto passo é a gratidão. Porque tudo que chegou até você, inclusive os roteiros, veio pela vida que você recebeu. E a vida é sempre um presente. Existem práticas simples que podem apoiar esse processo. Feche os olhos, respire fundo e imagine-se diante dos seus pais. Diga internamente: eu tomo a vida de vocês, exatamente como ela veio. Eu tomo tudo, com o que trouxe e o que faltou. Repita até sentir a força da vida entrando em você. Escreva cartas simbólicas para ancestrais que você sente carregar dentro de si. Diga: eu te vejo, eu honro a sua história, mas eu não preciso repeti-la. Eu sigo com a minha vida. Depois, queime a carta como símbolo de entrega. Monte um pequeno espaço em sua casa com fotos de ancestrais, acenda uma vela e diga: vocês pertencem. Eu agradeço por terem vindo antes de mim. Eu sigo adiante, mais livre, graças a vocês. Repita diariamente afirmações sistêmicas, como: eu tomo meu lugar em minha família, eu deixo com os outros o que é deles, eu sigo adiante com leveza, eu honro todos que vieram antes. Essas práticas funcionam como pequenas chaves que, pouco a pouco, abrem portas internas e dissolvem amarras invisíveis. Mas acima de tudo, é preciso coragem. Coragem para olhar para histórias dolorosas, coragem para aceitar destinos difíceis, coragem para ver aquilo que foi escondido. Essa coragem é recompensada com liberdade. Porque quando a verdade aparece, a alma descansa. Hellinger dizia que a verdade liberta, e essa verdade não é a da mente, mas a da alma. Ela não se explica, se sente. E quando é sentida, transforma. É preciso também paciência. Os roteiros não se desfazem de um dia para o outro. Eles se repetiram por gerações e pedem tempo para serem transformados. Cada pequeno gesto conta. Cada palavra de inclusão, cada ato de gratidão, cada lágrima que cai em reconhecimento abre espaço para a mudança. A alma tem seu tempo, e respeitar esse tempo é parte do processo. Não adianta querer apressar. O movimento profundo acontece quando estamos presentes, abertos e humildes diante da vida. Ao reconhecer e transformar seu roteiro, você não está apenas mudando sua vida. Você está mudando a vida inteira da sua família. Está escrevendo um novo capítulo, em que o amor deixa de ser cego e se torna maduro. O amor infantil se sacrifica, o amor maduro inclui e liberta. Quando você diz eu vejo, eu honro, eu sigo com a minha vida, você se torna o ponto de virada. Você transforma a repetição em evolução. Você interrompe um ciclo que poderia se estender por gerações e oferece aos que virão depois de você uma vida mais leve, mais livre, mais conectada à força da existência. E talvez esse seja o sentido mais profundo de olhar para o roteiro familiar inconsciente. Não se trata apenas de resolver problemas pessoais ou aliviar sintomas.
Trata-se de assumir a responsabilidade de ser um elo consciente na corrente da vida. Você recebe a vida de seus pais, exatamente como veio, com todas as dores e alegrias, e a entrega mais leve aos seus filhos e netos. Você honra os que vieram antes e abençoa os que virão depois. Esse é o movimento de reconciliação que Hellinger nos ensinou. É o movimento que transforma famílias inteiras. É o movimento que dá sentido ao sofrimento e que transforma a dor em força. E agora, para encerrar este longo mergulho, eu te convido a refletir: você consegue identificar em sua vida algum roteiro que não é seu, mas que você vem repetindo por amor à sua família? Está disposto a olhar para ele com respeito, incluí-lo no coração e seguir adiante mais livre? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser uma luz para outras pessoas que também estão buscando compreender seus próprios roteiros. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Assim você continua recebendo conteúdos profundos, baseados nos ensinamentos de Bert Hellinger, que podem transformar sua forma de ver a vida e abrir novos caminhos para a sua história.